Esta é a nossa quarta semana de aula e o tópico dessa semana é Deus. Mas antes de entrar propriamente no assunto da nossa aula, o tema central, a leitura principal para essa semana é o texto Proslógio de Santo Anselmo, que contém o famoso argumento ontológico. Mas primeiro eu gostaria de falar algumas coisas preliminarmente sobre o fenômeno da religião e depois sobre experiências religiosas e o significado da palavra Deus, para só então chegar ao argumento ontológico, tá? Então, vamos lá. O que significa, né? Bom, em primeiro lugar, a gente vive hoje num ambiente, do ponto de vista assim cultural, que foi progressivamente se tornando ateu. E embora a maioria da população brasileira e mundial ainda seja muito religiosa, a maioria das pessoas sejam religiosas, o percentual de ateus é muito, muito pequeno. Isso não é verdade no que diz respeito aos ambientes mais intelectualizados e, sobretudo, os ambientes universitários. Nesses ambientes, passou a predominar ao longo do século XX, nos últimos 100 anos, houve uma mudança muito grande nos ambientes esses, digamos assim, da elite cultural, né, e intelectual. E, em parte, o que predomina hoje são concepções nesses ambientes, são concepções bem parecidas com a que Bertrand Russell apresentou num ensaio famoso, apresentado em 1927 na Inglaterra, em que ele, uma palestra, em que ele argumenta, né, explica por que não é cristão. E ele apresenta então a seguinte concepção ou visão da religião. Ele diz: a religião baseia-se, penso eu, principalmente, antes de tudo, no medo. É em parte o terror do desconhecido e em parte o desejo de sentir que se tem uma espécie de irmão mais velho que porá de lado, que porá de nosso lado, que se porá de nosso lado em todas as nossas dificuldades e disputas. Então, essa é uma concepção assim da religiosidade, né? Uma concepção negativa que busca, digamos, uma explicação psicológica, né, para a religiosidade das pessoas. Então, seria uma espécie de ilusão. E esse argumento foi repetido muito e de diversas formas, né, algumas bem mais sofisticadas que essa do Russell, ao longo do século XX. Mas, enfim, isso começou a aparecer de maneira muito repetida no início do século passado. Houve um ensaio também igualmente influente, tão influente quanto esse do Russell, publicado em 1927, escrito pelo psicanalista Sigmund Freud, que se chama O Futuro de uma Ilusão, e ele basicamente dá então uma explicação psicológica, psicanalítica para a religiosidade das pessoas, parecidas com essa que o Russell está fornecendo. Em 1929, o filósofo Rudolf Carnap apresentou também uma palestra chamada Sobre Deus e a Alma, em que ele argumenta que essas palavras não têm sentido cognitivo, que elas, na verdade, elas parecem ser significativas, mas a gente não consegue especificar exatamente o que elas querem dizer, então elas não são provavelmente significativas do ponto de vista cognitivo, não há nada que a gente possa dizer de verdadeiro ou falso usando essas. Nós não temos como descrever algo chamado Deus nem a alma. E no século XIX já haviam, né, diversos autores também bastante influentes já haviam feito críticas muito assim severas e incisivas à religião. Em particular, Feuerbach, Marx e Comte, Auguste Comte. Então, muitas dessas críticas que foram feitas são muito importantes e procedentes, porque, de fato, algumas das críticas que foram feitas são críticas assim às perversões da religiosidade, né? E às instituições religiosas. Então, de fato, houve muitos assim abusos, né, cometidos, muitas guerras cometidas em nome de Deus e guerras religiosas. E houve também muita, assim, se identificou ao longo com historiadores, sociólogos, enfim,
pensadores, estudiosos identificaram muitos casos de corrupção e perversão dentro das instituições religiosas. Então, muitas dessas críticas são procedentes, mas isso não, do ponto de vista assim, filosófico, isso não é suficiente para a gente rejeitar a religiosidade como um todo, da mesma maneira que a gente não rejeita a medicina como um todo, pelo simples fato de haver médicos que são picaretas ou charlatães. Então, o fato de haver casos particulares ou às vezes até segmentos inteiros de uma instituição que se corrompem, isso não é uma razão suficiente para a gente rejeitar aquela instituição como um todo, ou o que leva as pessoas a criarem aquelas instituições. Então, a mesma coisa a gente poderia dizer do sistema judiciário, né? O sistema judiciário brasileiro e mundial certamente tem muitas deficiências e há casos comprovados de corrupção dentro do sistema judiciário. Isso, no entanto, não nos leva a abandonar a esperança, né, de que esse sistema possa se reformar, melhorar, e nem nos leva a abandonar por completo a ideia de justiça ou os ideais assim que guiam a prática, né, do direito e da justiça. Então, a mesma se pode dizer da religião. Bom, mas então houve o fato é que essas críticas todas tiveram um impacto muito grande na cultura da nossa geração e das gerações anteriores. A nossa ao longo do século XX. Houve uma progressiva, digamos assim, uma progressiva secularização, né, da sociedade. E uma pesquisa, por exemplo, que foi feita em 2009, publicada em 2014 na revista Philosophical Studies dos Estados Unidos. Essa pesquisa foi feita por Bourget, eu acho que está faltando um R aqui no nome dele, Bourget e Chalmers. Depois eu confiro, depois eu coloco essa pesquisa na página da disciplina, porque quem quiser conferir o original, tá? Ela foi feita um levantamento informal entre professores de filosofia de universidades dos países de língua inglesa. E então, Estados Unidos, Inglaterra, Grã-Bretanha, né, Canadá, Austrália. E essa pesquisa revelou que, claro, essa pesquisa não foi uma pesquisa assim metodologicamente muito rigorosa, porque as pessoas eram pesquisas, digamos assim, de resposta espontânea, né? Apenas participava das pesquisas aquelas pessoas que desejavam participar. Então, a adesão era voluntária, né? e espontânea. Então, mas de qualquer maneira é significativo que ela revelou. 72% das pessoas que responderam esses questionários disseram-se ateias ou agnósticas ou inclinadas ao ateísmo e ao agnosticismo. Então, é um número muito alto, né? A maioria, quase 3/4 dos professores de filosofia. Então, isso contrasta muito com a realidade na qual o Russell tinha vivido e tinha escrito aquele ensaio dele, Porque Não Sou Cristão. Em 1927, quando o Russell proferiu aquela palestra, a situação provavelmente era exatamente o contrário. A maioria das pessoas eram religiosas, né? Teístas ou cristãs na Inglaterra, certamente. Então, houve uma inversão aqui nesse percentual no que diz respeito à adesão, à proporção de pessoas que aderem à religião. Mas olha só, então, e se vocês forem perguntar aqui no departamento de filosofia, vocês vão ver que a situação é parecida. A maioria dos professores não tem nenhuma religião, não pratica, a maioria eu nunca fiz esse levantamento, mas eu não ficaria surpreso se os resultados fossem parecidos com esse daqui, dessa pesquisa aqui. E isso é algo que já foi constatado assim em pesquisas aqui no Brasil, né? Mas então é comum o fenômeno assim, de pessoas, estudantes como vocês, ingressarem na universidade sendo religiosas e ao longo dos
4, 5 anos de curso se tornarem ateias ou agnósticas ou deixarem de praticar alguma forma de religiosidade. Então isso é algo assim surpreendente, né? Porque vocês entram em contato com uma cultura, as pessoas entram em contato com uma cultura basicamente secular e laica. Então é um fato isso. Mas isso contrasta muito com a realidade da religiosidade fora da universidade, né? Fora desses ambientes digamos assim, de elite intelectual, né? De pessoas mais intelectualizadas. Então, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha em 2009 indicou que apenas 1% da população brasileira se considera ateia ou agnóstica e 14% diz não ter uma religião, não é filiada a nenhuma religião institucional, mas nem todas dessas que não têm religião são ateias, né? Algumas acreditam em Deus, simplesmente não são filiadas a nenhuma religião. Então são números muito mais baixos do que aqueles que a gente encontra na universidade. Então, é claro, a população universitária brasileira é muito pequena, né? Nosso grupo assim, de pessoas que frequentam a universidade é um número muito pequeno comparado com o da população em geral. Mas, de qualquer maneira, existe esse contraste muito grande. Então, o que mais que a gente sabe? Então, isso são fatos. Eu estou apresentando simplesmente esses fatos para a gente saber assim, em que terreno a gente está pisando. Em segundo lugar, o que a gente sabe, o que se sabe hoje sobre o fenômeno da religião em geral, né? Independente assim do percentual de pessoas que aderem ou não aderem às religiões. Em primeiro lugar, nós sabemos que se trata de um fenômeno muito antigo, que as populações humanas são religiosas desde o início assim, da especiação do Homo sapiens, né? Então, 40, 50 mil anos, já há indícios de algum tipo de religiosidade. E isso se vê no modo como as pessoas eram enterradas. Então, há 30 mil anos já tem indícios claros disso. Em segundo lugar, as religiões a religiosidade é um fenômeno universal, não há nenhum povo, nenhuma cultura, nenhuma civilização que não tenha praticado sistematicamente algum tipo de religião ou religiosidade. É um fenômeno constante, não é um fenômeno que vai e vem, é um fenômeno que acompanhou a humanidade desde o início, a nossa espécie desde o início. E ele é persistente, quer dizer, assim, quando esforços são feitos no sentido de eliminar a religiosidade, ela volta espontaneamente. Então é um fenômeno muito assim muito marcante, né, da nossa cultura, das culturas humanas. É um traço muito básico assim da nossa natureza humana, se pode dizer, né? Então, então vamos ver. Aqui a gente tem esse aqui uma descoberta que foi feita há alguns anos de de umas pessoas do período paleolítico, que então isso é 30 mil anos mais ou menos, e que foram enterradas, e essas pessoas foram enterradas de uma maneira muito cerimonial, né? Então, então há indícios aqui de algum tipo de culto, de veneração. Então, foram duas crianças e um adulto que foram descobertos aqui, e eles estão muito assim decorados com conchinhas que são fabricadas com, aqui dá para ver nessa foto à direita embaixo, né, são pequenos anéisinhos e que provavelmente formavam um colar ou vários colares, e eles são feitos das presas de mamutes. Então esse aqui era um grupo paleolítico que vivia da caça de mamutes na Rússia. E só que para se fabricar esses anéisinhos aí, isso era um processo assim, muito lento e trabalhoso, e a quantidade dessas peças que foram encontradas nesse local revela que essa devia ser uma pessoa muito importante e que provavelmente um número muito grande, de uns 100, 200 pessoas deve ter colaborado para produzir isso, né? Então a gente tem vários indicadores aqui de que algum tipo assim de
culto, de religiosidade já estava sendo praticado nesse período. Essa foto aqui é de Göbekli Tepe, é um sítio arqueológico na Turquia, que data de aproximadamente 12 mil anos, então aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, né? Antes da nossa era. Então, 12 mil anos atrás. E o que é curioso é o seguinte, muitas pessoas, antigamente se pensava que as religiões teriam surgido depois da Revolução Agrícola, né? Então, uma hipótese que se tinha antes da descoberta desse sítio arqueológico aqui é que talvez tenha acontecido o seguinte, as pessoas não eram muito religiosas, tinham, digamos, crenças supersticiosas, e aí com a Revolução Agrícola começou a haver o início das civilizações, das cidades, né? Porque a gente tem aí muitas pessoas morando próximas umas das outras, precisaram armazenar os alimentos. Então começaram a aparecer cidades e pontos de comércio, e aí começou a surgir essa a casta dos, digamos, sacerdotes. Mas o que é curioso é que esse sítio arqueológico aqui, ele é anterior à Revolução Agrícola. Então as pessoas que construíram isso daqui viviam da caça e da coleta, basicamente. E então, né, isso mostra que antes da Revolução Agrícola já haviam formas assim sistemáticas de religiosidade. Então, provavelmente as pessoas se reuniam aqui em algum período do ano, uma época do ano, para alguma cerimônia. E são feitos assim com pedras bastante grandes, então isso indica que muitas pessoas devem ter colaborado para a construção. Que isso foi um esforço assim coletivo muito grande, né? E então, claro, para manter esse grande número de pessoas trabalhando num local desse tipo durante muito tempo, é provável que eles tenham então começado a praticar a agricultura ao redor desse local aqui. Então isso sugere justamente o contrário, né? Que talvez a religiosidade que tenha a prática sistemática da religião e que tenha dado início à Revolução Agrícola e não o contrário. Então a religião aqui, de qualquer maneira, aparece como anterior às religiões organizadas, né? Como anteriores à Revolução Agrícola, que aconteceu aproximadamente há 10 mil anos. Então aqui tem uma outra foto desse mesmo local, na Turquia. Bom, então isso no que diz respeito à história. O que a gente sabe hoje no que diz respeito ao fenômeno da religião, assim, do ponto de vista médico e psicológico? Bom, os estudos que vêm sendo feitos nas últimas décadas indicam que, em geral, em média, estatisticamente, as pessoas religiosas são mais saudáveis, que adoecem menos, tendem a viver mais, tendem a ser mais estáveis nos seus relacionamentos, nos seus empregos, nas suas emoções, e têm uma capacidade maior de suportar adversidades, como, por exemplo, quando adoecem, com a maior capacidade de suportar a dor, ou perdas de parentes, ou adversidades assim, financeiras. Então isso pode ser medido, né, com questionários, com pesquisas assim feitas por psicólogos. Isso já foi feito, né? Isso vem sendo feito, mas os resultados vêm sistematicamente apontando nesse sentido, que do ponto de vista psicológico e do ponto de vista médico e social, existem vantagens, né? Que as pessoas que praticam algum tipo de religiosidade de maneira mais sistemática e estável têm sobre as que não fazem isso. Então aqui eu deixei na página da disciplina já um artigo escrito por um cardiologista brasileiro, mas são muitos artigos, tá, que tem já sobre isso. Então isso que eu estou falando aqui não é nada controvertido. É uma espécie quase de senso comum entre as pessoas que estudam esses assuntos. Então ele escreveu nesse artigo de 2011, notou-se de forma até certo ponto surpreendente que aqueles que frequentavam mais os serviços religiosos tinham menor mortalidade geral. Isso ele está comentando uma pesquisa feita por outra pessoa. Então,
menor mortalidade geral, certo? Então a tendência é ter vidas mais longas. Opa. Uma outra pesquisa que ele comenta aqui, uma subdivisão do estudo NHANS-3, feito nos Estados Unidos, avaliou 14.475 americanos e constatou que aqueles que frequentavam mais os serviços religiosos apresentavam menor prevalência de hipertensão e menores níveis de pressão arterial, mesmo após o controle para outras variáveis. Então, de novo, um indicador de saúde. Da mesma forma, outra pesquisa agora, Koenig e outros avaliaram 3.963 idosos. Os participantes que frequentavam serviços religiosos, rezavam ou liam regularmente literatura religiosa, apresentavam 40% menos chance de ter hipertensão arterial diastólica. Então, tem várias pesquisas assim sugerindo isso, né? Claro, nem todas as pesquisas apontam isso, mas a maioria tende a dar algum resultado positivo nesses assuntos. Então a gente tem indicadores, né? Claro, esses são indicadores estatísticos, não quer dizer que a pessoa que é religiosa não sofre dessas coisas, não morre cedo, não. Enfim, isso vale estatisticamente, né? Pode não valer assim, pode não se aplicar individualmente para uma pessoa, mas estatisticamente, se a gente pegar a população em geral, isso é que essas pesquisas sugerem, que há menores índices de suicídio entre os religiosos, menores índices de drogadição e alcoolismo, maior longevidade, maior estabilidade no emprego, maior facilidade de suportar adversidades. Então, isso no que diz respeito aos indicadores de saúde física e psicológica. E no que diz respeito à persistência da religião, a gente tem vários assim, estudos também, e tem vários casos assim que são surpreendentes. Um caso surpreendente é o caso da extinta agora, é a União Soviética. Agora não, na década de 80. A União Soviética foi um país que se tornou, assim, que tinha uma política estatal ateia. Né? Então, não apenas laica, como o Brasil, mas ateia, sistematicamente ateia. Então, as religiões foram sistematicamente desestimuladas quando não proibidas. Muitos religiosos foram presos, alguns foram mortos. Então, havia um desestímulo oficial às pessoas, à prática da religião. Né? Então, se a religião fosse, digamos assim, algo superficial na natureza humana, e se fosse uma espécie de ilusão, então fica difícil entender como é que as pessoas podem ter, como é que a religiosidade pode ter persistido, né, tão resistido a esses ataques assim que sofreu em países como a União Soviética. Mas a coisa aconteceu em outros países do bloco socialista na época do stalinismo. Então, o fato de haver persistido as pessoas mantendo essa religião mesmo ameaçada de morte, né? E a prática sistemática da religiosidade da Igreja Cristã Ortodoxa Russa permaneceu forte durante todo esse período. Isso mostra assim que a gente precisa de explicações adicionais, né, para esse fenômeno. Então, o que pode estar causando essa persistência? Né? Então, alguns psicólogos, vou mencionar um deles em seguida, sugere que se trata de um traço mais ou menos ineliminável da natureza humana e não uma mera crença, uma teoria. Que a gente é capaz, nós somos perfeitamente capazes de mudar as nossas crenças, né? E a gente pode, então, como aconteceu com na Rússia, então muitas pessoas se tornaram socialistas durante a época da União Soviética e depois quando o muro de Berlim ruiu, as pessoas deixaram de ser socialistas. Então, nós somos capazes de alterar as nossas crenças, né? E, sobretudo, quando a gente se dá conta de que elas são equivocadas ou frágeis, enfim. Então, isso acontece conosco, com todos nós. A gente muda as nossas crenças. Mas parece haver algo mais básico aqui, no que diz respeito à religiosidade, que faz com que ela persista, certo? E ela vai se modificando, mas algumas
algumas atitudes e crenças básicas parecem persistir. Então, há várias tentativas assim de se explicar isso, né? O fenômeno da religião. Uma são as explicações de tipo cognitivo. E eu deixei na página da disciplina um artigo de um colega aqui que se formou aqui na URGS, José Eduardo Porcher, em que ele apresenta algumas dessas apresenta e discute algumas dessas explicações que vêm que são discutidas, que são postuladas, né, nas ciências cognitivas da religião. Então nós temos assim diversos vieses cognitivos. E, por exemplo, a gente tem um viés de tratar, de interpretar fenômenos fenômenos da natureza como sendo produzidos por um agente, né? Então vocês já devem ter visto isso é muito comum. A gente tende a tratar, então, por exemplo, às vezes quando a pessoa está cuidando, por exemplo, de uma planta, por exemplo, está regando uma planta, ela seguidamente pode dizer coisas do tipo assim: minhas plantas estão com sede, eu vou dar águas para elas agora, né? Ou elas estão gostando aqui do solzinho que tá bom. Então, a pessoa trata a planta como se ela tivesse assim uma certa subjetividade, né? Como se ela fosse um sujeito. E então a gente tem uma tendência a fazer isso em geral, certo? A gente tem uma tendência a atribuir subjetividade e agência a fenômenos ou coisas ou objetos, mesmo que sejam inanimados. Às vezes até para... Tem pessoas assim que fazem isso até com carro, por exemplo, né? Tratam o carro como se fosse uma pessoa. E certamente no passado, se mais agora na cidade a gente não faz, moramos todos, quase todos em cidades, a gente não faz isso tanto, mas os fenômenos atmosféricos eram tratados dessa maneira, como sendo, como tendo uma vontade própria, né? Então há razões para isso ter acontecido, né? Então os biólogos evolutivos têm hipóteses sobre dizendo que isso pode ter sido vantajoso na evolução da nossa espécie. Enfim, e uma vez que tu inicia esses processos, né, então eles tendem a se manter pelo ensino, pela tradição, pela voz da autoridade. Se os mais velhos acreditam, então os mais jovens tendem a acreditar também. Então pode acontecer, né, de um sistema de crenças desse tipo e aos poucos se constituindo, se sistematizando, e depois ser passado adiante de uma geração a outra pelos mecanismos normais de ensino e aprendizagem. Então, tem esse tipo de explicação. Um outro tipo de explicação, a explicação mais sociológica, fala nas vantagens que as religiões trazem para os grupos humanos em termos de coesão social. Que os grupos religiosos tendem a ser mais coesos que os grupos. Quanto mais religioso um grupo, mais ele tende a tratar um conjunto de valores ou práticas como sendo sagradas e, portanto, como estando fora de questão, quer dizer, que não pode mexer naquilo. Então, o grupo inteiro se organiza em torno daquele grupo, daquele conjunto de valores ou práticas ou objetos, às vezes, né? E isso pode ter como consequência a maior coesão dos grupos. Então, se tu tem um grupo que tem maior coesão e outro que tem menor coesão social, então, ao longo do tempo, esses com maior coesão social tendem a prevalecer, né? A perdurar mais tempo do que os que não têm coesão social, que tendem a se desintegrar. E ao longo de milhares de anos, isso pode ter, então, gerado, né, disseminado assim a prática, disseminado os grupos que tinham práticas religiosas de algum tipo tenderam a prevalecer sobre os que não tinham, que acabaram desaparecendo. Então isso pode ter acontecido também, né? Todas essas explicações são bastante plausíveis, é possível que isso tenha acontecido. Mas é possível também que né, a gente pode tentar explicar em termos de... Essas explicações, a propósito, não são excludentes, né? Elas podem ser vistas como complementares.
E é possível também que a religiosidade seja explicável, ou parcialmente explicável, em termos das experiências subjetivas que as pessoas, que as pessoas têm, que nós temos ou podemos ter, né? E algum tipo de experiência subjetiva, de tipo religiosa ou espiritual, todos nós, ou quase todos nós, temos. Então, isso é um fenômeno assim, que diz respeito à maneira como a nossa mente funciona. Então, a religiosidade pode ter surgido daí também. Bom, então, vamos ver agora no próximo segmento eu vou falar um pouco sobre as experiências religiosas.